Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, TV Mundo Maior, Rede Boa Nova de Rádio, 18 horas e 46 minutos. Estamos na nossa programação especial aqui, feita com muito carinho para você, né? Nesse período de aprendizado, onde todos nós estamos sendo convocados a nos internar, buscar este mundo interno nosso, né? De forma a refletir sobre a vida, os acontecimentos que têm se dado, como é que nós estamos aproveitando essa encarnação. Eu diria que nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma reflexão no meio do caminho. Olha que coisa bonita. Ao invés de nós enxergarmos com um olhar de catástrofe, de Armagedon, de fim, de dor, de medo, olhar de esperança, né? Todos nós estamos sendo convidados a rever o nosso plano de reencarnação e para melhorar, para daqui adiante fazermos coisas melhores e mais legais aqui, né? Assim como nós, da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, estamos tendo essa oportunidade de fazer uma nova programação voltada para esse momento, para que sejamos o centro espírita aberto para você 24 horas por dia. Um trabalho da Fundação Espírita André Luiz, esta fundação que trabalha pela divulgação da doutrina dos espíritos há décadas, né? Uma fundação que nasce de um trabalho de amor do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, e a fundação que é responsável pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. E vamos aqui fazer o nosso plantão do Evangelho no Lar, para que você abra as portas, as janelas espirituais da sua casa, do seu coração, para receber uma mensagem de amor, de paz, que te dê força, que te faça perceber o quão bonito você é. Você já parou para pensar nisso? Como você é lindo, como você é linda, né? Já olhou no espelho e olhou fundo nos teus olhos para refletir que história bonita que você tem por intermédio dos milhares e milhares de anos, né? Vamos então aproveitar esses momentos, né, como fazemos em nossas casas, para que juntos façamos uma prece nessa abertura do plantão do Evangelho. Então, aqueles que se sentirem melhor fazendo assim, podem colocar um copo com água, né? Que nós vamos fazer aqui juntos uma prece bem gostosa. E eu não tenho dúvida nenhuma que o teu copo com água, a tua caixa d'água, ela vai receber esses eflúvios de amor que nosso Pai outorga a cada um de nós, né? Aqueles que puderem, não estiverem dirigindo, podem cerrar os seus olhos, para que juntos elevemos os nossos pensamentos, para que juntos possamos perceber o amigo espiritual que nos acompanha desde o início dessa nossa jornada atual. Esse amigo está ao nosso lado, nos abraça, está feliz com a nossa oportunidade do agora, com o estudo que estamos fazendo. Esse amigo que conhece-nos intimamente. Esse amigo que sabe dos nossos medos, dos nossos traumas, dos nossos dramas, mas especialmente que sabe de nossas potencialidades. Irmanados com estes irmãos de luz, trabalhadores do Cristo, nós vamos elevando os nossos pensamentos ao céu, ao espaço, à paz, ao universo, a Deus, sentindo a presença deste Pai amoroso em nossas vidas, deste Pai que cuida com tanto carinho, com tanto esmero de cada um de nós, desse Pai que tem acompanhado a nossa evolução, cuidado para que nada nos falte, cuidado para que sejamos cada vez mais felizes, cada vez mais plenos, cada vez mais partícipes deste grande universo com leis tão perfeitas. Gratidão a este Pai que nos encaminhou um mestre tão amoroso, nosso amado Mestre Jesus, que
que veio aqui ter conosco presencialmente, veio nos ensinar a perdoar assim como Ele perdoou, veio nos ensinar a amar assim como Ele nos ama e nos amou, veio nos ensinar especialmente que Deus não é o Senhor dos exércitos, Deus é nosso Pai e está cuidando de cada um de nós. Está cuidando de você na sua casa, está cuidando da sua saúde psíquica, da sua saúde física, está cuidando das pessoas que estão ao seu lado. A este Deus todo amor, nós elevamos a nossa mais profunda gratidão e pedimos licença para o plantão do Evangelho dessa noite. Graças a Deus. Muito bem, estamos aqui na TV Mundo Maior e na Rede Boa Nova de Rádio com o nosso plantão do Evangelho, né? É a oportunidade em que nós estudaremos um capítulo, um pouquinho mais do que um capítulo, ou um trecho do Evangelho. Nós vamos aqui juntos chegar a esse bom senso de o que pode ser estudado e tratado. E nós não estamos sozinhos, não, né? Aliás, aqui no prédio estou eu, o Rogério e a Solange, provavelmente, né? E mais um monte de espíritos trabalhadores do Cristo, está aqui ao nosso lado. Mas também tem gente trabalhando em home office, gente que está pronto para entrar no ar através da tecnologia. Olha que maravilha. Nosso querido Júlio Sena. Boa noite, Júlio. Boa noite, Estamos aqui, ao vivo, para o Plantão do Evangelho no Lar. Vai ser um prazer, uma alegria enorme. Já estou aqui, com o meu Evangelho em mãos, né? Hoje vamos falar sobre um dos capítulos, vamos estudar e levar esse conteúdo tão positivo e tão necessário nesse momento. Muito bem. Já fizemos aí uma primeira participação do Júlio Sena, né? E vamos seguir o nosso estúdio. O Júlio estará conosco, assim como espero que você também esteja conosco ao longo do estudo do Evangelho dessa noite aqui. Assim como já estão conosco a Salete Honori Borges, boa noite, paz e luz para vocês, para todos nós, querida, muita paz, muita luz, muita alegria nos nossos corações, para que juntos possamos passar por esse momento da melhor maneira possível. Judite Santos, dando boa noite, querida. Rosa Paula Gomes, boa noite, que Jesus nos abençoe a todos. Amém, Rosa. Edson Prevosnik Leite, estamos juntos na caminhada. Juntos, Tilde Lopes Neves, boa noite a todos. Obrigado pelos programas maravilhosos. Vamos agradecer. Boa noite. Denise Melara Romoff, do Rio de Janeiro, Copacabana. Vocês estarão na praia, nessa praia bonita do Rio de Janeiro. Miriam Regina Rego. Júlio, é sua fã. A nossa querida Miriam Regina Rego. Aparecida Andrade, dando boa noite e gratidão. E a Simone Lima também. E aí, participem conosco. Vamos estudar juntos o Evangelho. Para quem não conhece, né, a TV Mundo Maior é a Rede Boa Nova de Rádio. É uma emissora de TV e de rádio que chega em várias partes do Brasil e até do planeta, né? E uma doutrina dos espíritos, por assim dizer, através da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, né? E esse é o terceiro livro, né, que foi lançado, editado pelo nosso querido Allan Kardec, né? Que não é o mestre do espiritismo, para nós é Jesus. E o Kardec é o codificador, é este espírito, e trazer para nós as mensagens que teriam né? Que tenhamos este olhar para com o mundo baseado em filosofia, em ciência. São os livros basilares da doutrina dos espíritos. Se você quer de verdade estudar doutrina dos espíritos, precisa estudar estes 5 livros, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que um estudo acerca das passagens evangélicas, do ensino moral, né, no melhor sentido da palavra moral, né, do ensino moral que o Cristo nos trouxe através dessa visão que se baseia em ciência, em filosofia e com os aspectos de religação, né? Nós sabemos que a palavra religião
vem do latim religare, que significa essa proposta de nos religarmos ao Pai, né? Quando nós estamos em paz, estamos felizes, estamos plenos, estamos saudáveis, nós estamos ligados ao Pai. Quando nós nos desarmonizamos, nós nos desligamos do Pai, e aí vem a nossa proposta religiosa, catolicismo, protestantismo, judaísmo, não importa, islamismo, são todas maravilhosas doutrinas. Vêm essas doutrinas com a proposta de nos religar ao Pai. E a doutrina dos Espíritos tem também, traz no seu conceito, né, no seu arsenal de luz, ela traz essa proposta de religação. E eu vou começar lendo o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo já vale o livro. Se tivessem escrito só esse prefácio e já colocado a contracapa, já teria valido, porque o prefácio é extraordinário. Eu vou até pedir para o nosso amigo Rogério colocar um fundinho musical, porque esse aqui vale ser lido com muito carinho, com muita atenção, né? Com até alguma poesia. Vamos lá? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se entendam e vibrem de um ponto a outro do universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos uns aos outros e dizei, do fundo de vossos corações, fazendo a vontade do Pai que está nos céus, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Bonita mensagem, né? Júlio, concorda? Só isso aqui já é um avanço enorme na compreensão de Deus em nossas vidas? Concordo, André. Concordo, sim. Eu diria que, e até me arrepia, né? Você estava aqui trazendo esse texto de uma maneira tranquila, suave, com a trilha, e ele realmente toca muito o nosso coração. Eu acredito que se todas as pessoas, né, nós espíritas já temos contato com essa mensagem de Kardec, do Espírito da Verdade, né, no Evangelho, mas se mais pessoas pudessem ter contato só com essa página, antes que ela tivesse contato com qualquer coisa, com o Livro dos Espíritos, com o Céu e Inferno, a Gênese, Livro dos Médiuns e o restante do Evangelho. Acho que esse prefácio, ele realmente é um hino, né? Eu gosto muito das analogias, das metáforas que o Kardec e os Espíritos usam ao longo das obras, de todas elas, e aqui ele fala muito da música, né? A trombeta, os hinos, as vozes que ecoam. Eu acredito que é um chamado ao trabalho, né? Um chamado ao trabalho de amor, o amor que a gente vai ter ao próximo, a nós mesmos, mas também um chamado a gente se colocar à disposição do trabalho que Jesus veio aqui, deu exemplo e agora confia em nós para que a gente também possa, de alguma forma, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos celulares, dos nossos computadores, das pessoas que a gente tem à nossa volta, com os nossos talentos, né? Lembrando lá da parábola dos talentos também, que fala disso, que a gente possa multiplicar aquilo que a gente traz dentro de nós, porque é assim que a gente vai conseguir também tocar esse hino de amor,
a gente vai conseguir tocar essas trombetas, a gente vai conseguir cantar esses cânticos tão lindos que esse prefácio do Evangelho nos traz. E eu acredito que é a partir da nossa união e da nossa disposição a servir. Júlio, todos os que nos acompanham, já logo na entrada, né, do prefácio, como os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra. Você tem dúvida que Deus deu uma ordem de comando para os seus trabalhadores de paz por intermédio do Cristo, né, que saiu essa ordem? Nós sabemos, para nós espíritas, Jesus é o governador do planeta da Terra, né? E imaginemos a tecnologia que há no mundo espiritual, né? Os espíritos nos dizem que boa parte da tecnologia existente aqui no planeta Terra não é tão eficiente e tão avançada quanto a tecnologia presente no mundo espiritual. Ou seja, ao que nos parece, a partir dessa mensagem espiritual, as tecnologias chegam primeiro lá, para depois chegar aqui. Agora, você já imaginou? Essa tecnologia, ela é capaz de perceber aspectos, acontecimentos, mudanças que a nossa tecnologia ainda não tem condições de perceber, né? Imagina o seguinte, as pessoas às vezes falam sobre alguns acontecimentos e não se dão conta como está a divindade por trás desses acontecimentos. Essa tecnologia do mundo espiritual, nós não temos dúvida nenhuma. Ela já anteveu, muito antes de outubro, novembro do ano passado, que nós seríamos visitados por este vírus, né? Pelo nosso irmãozinho coronavírus, né? E a partir desta noção, deste saber que nós seríamos visitados por esses vírus, você tem alguma dúvida que Jesus ordenou aos espíritos, aos mensageiros de paz e de amor, que se espalhassem por toda a terra para que, estando ao nosso lado, nós tivéssemos condições de passar bem por isso, né? Há outro ditado que diz que o ombro é sempre do tamanho do problema, do fardo, né? Então, certamente, a espiritualidade percebeu que o nosso ombro estava preparado para esse momento que nós estamos atravessando, né? Um momento de profundo aprendizado e de uma reinvenção, né? Muitos de nós, otimistas que somos, temos dito que após esse instante que nós estamos vivendo, o planeta Terra vai ser completamente diferente. Talvez nós não vamos perceber essa mudança com muita rapidez, mas lentamente essa mudança ela vai se tornando uma mudança para melhor em nossas vidas, né? Vejamos, a China, recentemente, a partir dos satélites, observou-se que a China passou os últimos meses com um ar que há muito tempo a China não tem, né? Porque a poluição, todos nós sabemos disso, a poluição mercê de indústrias e da indústria automotiva fez e faz com que há muito tempo os nossos irmãos chineses passem, né, por esse grande problema que é o problema da poluição. Teve o coronavírus, as pessoas tiveram que ficar um pouquinho mais em casa e voltaram a ver o céu. Olha que maravilha, né? Isso, nós estamos falando de uma bênção que se deu. Imagine a quantidade de bênçãos que se dará nos tempos vindouros, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que estamos vivendo um grande momento nas nossas existências. Concorda, Júlio? É um grande momento ou nós estamos agora nesse momento só mesmo sofrendo, porque nós merecemos sofrer e pagar os nossos pecados? Olha, André, eu diria que nós estamos sofrendo porque nós merecemos e porque vamos pagar nossos pecados só e somente só eu não acreditasse na questão 1 de O Livro dos Espíritos.
Porque quando o Kardec pergunta que é Deus, e aí os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se eu admitisse que, na verdade, tudo isso que está acontecendo, de repente, seja um erro, ou, enfim, que a gente não mereça passar, que é injusto, eu deixaria de acreditar que Deus é a inteligência suprema. Então, se Deus, lá na questão 1, é a inteligência suprema, ele não faz nada de errado. Portanto, no momento que a gente está passando, em um ponto que a gente fala muito sobre transição planetária, sobre regeneração, sobre estarmos em provas e expiações, se a gente está nesse meio do caminho, é porque Deus, de todo o seu tamanho, de toda a sua grandeza, ele vai usar dos seus artifícios, das suas leis naturais, das leis divinas que, assim como ele, são perfeitas, para que a gente possa se desenvolver. Então, na verdade, eu concordo com a primeira questão que você colocou, que é de que sim, estamos passando por um grande momento, por uma enorme oportunidade que a gente possa olhar para dentro, e a gente tem visto já, né, muitas mensagens positivas, rolando mensagens de esperança, de confiança, e muitas pessoas entendendo esse momento para si e dizendo assim: hoje eu não tenho mais a minha total liberdade para estar lá fora, mas a partir de hoje eu tenho a liberdade de estar aqui dentro, que é dentro da minha mente, que é dentro de mim como espírito, buscando o meu autoconhecimento e de uma maneira agora que pode ser prática, né? Como Santo Agostinho fala lá na questão 919, e ele dá meio até que um manual para a gente. Você quer se conhecer? Tranquilo, vem aqui que eu vou te mostrar. E aí, quando você for deitar, você pensa aquilo que você fez, o que você não fez, o que foi bom, o que não foi. A gente está com essa oportunidade de repensar não só sobre hoje, mas sobre outros momentos da nossa vida. A gente está com essa oportunidade de colocar em prática a nossa solidariedade, e eu já tenho visto inúmeras manifestações de solidariedade. Aqui, trabalho que nós estamos fazendo, como a rádio e a TV, sendo o centro espírita que vai até as pessoas. A gente vê pessoas, por exemplo, aqui no meu prédio teve isso, no nosso grupo de WhatsApp, utilizando da tecnologia, pessoas se colocando à disposição para que quando alguém fosse ao mercado, pudesse trazer coisas para os outros moradores. E assim a gente ter menos pessoas na rua, e também se oferecendo para ajudar as pessoas de idade, que porventura não podem sair por ser um grupo de risco. A gente teve esse cuidado, e eu vi que isso, na verdade, não foi ideia nossa, né? Veio de muitos outros lugares que estão fazendo. Então, eu vejo assim como uma oportunidade. É interessante porque a crise, ela traz muito disso. E eu estava refletindo hoje, até conversando com a Ana, minha esposa, está trabalhando bastante também. Ela trabalha com análise de dados, né? Ela está fazendo análises sobre o coronavírus, o que as pessoas têm falado, como que estão as conversas de Twitter, Facebook, e por aí vai. E é interessante que, a princípio, a gente tinha uma ideia do quê? De que a gente estaria, na verdade, colocando muito medo e terror nessas mensagens, mas o que tem se mostrado é que a gente tem muito mais mensagens de esperança e confiança do que mensagens de medo, de pânico, de angústia, de reclamações. Então eu vejo assim como uma oportunidade, como você bem colocou, André, da tecnologia do mundo espiritual. Eu acho que eles também estão aproveitando para testar a gente na tecnologia aqui, para ver se a gente consegue usar um pouco melhor, porque a gente já fez tanta besteira com essa tecnologia que a gente tem em mãos, e aí vem uma tecnologia que é muito mais profunda, é muito mais poderosa, que é o Evangelho, que é a transformação moral, e aí sim ela vem nos dizer algo que desde o início desse ano, um pouco do fim do ano passado, eu tenho pesquisado um pouco mais, me aprofundado um pouco mais, que é falar sobre revolução tecnológica em um ponto, né, que a gente está passando pela revolução 4.0, digamos assim, uma revolução da inteligência artificial,
a gente tem a internet das coisas, né? As tecnologias de telecomunicações, o 5G, mas, na verdade, a maior revolução que todos nós vamos viver, e é a grande revolução que vai alçar a nossa caminhada para um novo nível, é a revolução moral, é a transformação de nós, do nosso comportamento, de quem nós somos, de como nós agimos, de como nós reagimos ao que está acontecendo. Eu tenho também acompanhado muito o pensamento da filosofia estoica, o estoicismo, que tem entre seus grandes nomes o Sêneca, o Marco Aurélio e tantos outros, né? O Epiteto. E eles falam que a gente não consegue controlar o que está lá fora. Na realidade, tudo que acontece que é externo, você não tem controle algum. A gente não tem controle sobre o coronavírus. A gente não tem controle sobre a capacidade dos hospitais de atender todas as pessoas. Mas será que a gente tem algum controle? E aí essa filosofia que, em muitos pontos, ela se conecta com a proposta dos espíritos, a proposta da doutrina, é que ela fala que sim, nós temos controle de como nós vamos reagir ao que está acontecendo. O que é que nós escolhemos hoje fazer com essa situação? O que é que a gente, como ser humano, como espírito encarnado, vivendo essa breve, minúscula experiência material, podemos sair dessa situação, buscar a solução. E para isso, a gente já tem documentado uma grande parte da história humana, mostrando vários pontos que a gente pode chamar de ápices da crise que nós passamos em vários momentos e de várias maneiras diferentes. E logo depois é muito fácil você perceber que há um avanço muito grande na sociedade, mas assim, um avanço que talvez demorasse muitos anos para acontecer, muitas dezenas de anos, muitos séculos talvez. Mas aí quando vem essa grande crise, as pessoas param e pensam assim: opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me movimentar para lidar com o que está acontecendo. Então, quando a gente fala de evolução, de oportunidade e do que Deus nos oferece, eu vejo sim que esse é um momento de, talvez, a grande oportunidade que muitos de nós vamos ter de agora poder oferecer todo o cabedal de conhecimento que a gente tenha, tudo que a gente pode exprimir de coisas positivas, de ideias inovadoras, de soluções, de solidariedade, de amor, de transformar a nossa relação com o mundo e transformar a nossa relação com nós mesmos. É um passo que eu acredito, um teste, para a gente entrar lá na regeneração. Talvez, trazendo aqui uma metáfora, uma analogia, como Kardec usa bastante os espíritos, eu diria que pode ser encarado até como um vestibular. A gente estuda e agora vamos colocar em prática nesse vestibular, ver se a gente passa nessa prova, garante nossa chegada e se prepara, porque eu acredito que vem muito trabalho pela frente e que os trabalhos, principalmente os intelectuais, eles vão começar a se expandir, já que os manuais já estão sendo cada vez mais substituídos pelas máquinas, para que a gente possa usar mais da nossa criatividade, que a gente possa usar mais da nossa intuição para agir no mundo e para poder reagir ao mundo também. Aqui do Espírito de Verdade, né, que assina o prefácio aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro parágrafo a gente encontra aqui: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Eu não tenho dúvida alguma que esse é exatamente o momento que nós estamos atravessando, né? Eu até brinco, né, com a minha esposa especialmente, dizendo: olha, para mim o coronavírus é um puxão de orelha de Deus, mas um puxão de orelha muito amoroso, porque Deus não quer nos punir, Deus não quer o nosso mal,
Deus não nos quer sofrer. Entretanto, como nós que somos imperfeitos, aliás, está lá no Sermão das Bem-aventuranças, né? Qual vós que sois imperfeitos, quando vosso filho pede pão, você dá pedra, e quando vosso filho pede peixe, você dá cobra. Se vós que sois imperfeitos desejam e dão boas coisas aos vossos filhos, que dirá nosso Pai Celestial, né? Então, Deus não pune, Ele está nos educando, né? Só que às vezes é preciso agir com uma certa rigidez ou com uma certa energia, por melhor dizer. E que energia é essa, né? Por isso que eu tenho dito para minha esposa, né? Acho que Deus falou assim, gente, dá um tempo aí, dá uma parada. Tá muito materialismo, tá muito egoísmo, os ismos estão exaltados, né? O ismo do capitalismo, o ismo do socialismo, né? O ismo do egoísmo, né? Esta grande chaga que nos faz sofrer e que nos faz sofrer demais. Então, esse momento vem justamente para que nós possamos fazer essa reflexão. Que mundo é esse que nós queremos? Como é que nós desejamos tocar a nossa vida daqui adiante, né? Vocês vejam, como é que estava antes do coronavírus? Era Irã versus Estados Unidos. Era Coreia versus Estados Unidos. Era Arábia, com a questão do petróleo, versus Rússia, né? Era Síria versus... Cadê? Cadê os versus? Cadê Irã? Cadê a briga dos Estados Unidos? Cadê a briga? O Irã está preocupado em cuidar dos seus cidadãos, né? Nossas melhores vibrações aos nossos irmãos iranianos, né? Os Estados Unidos agora está preocupado em cuidar dos seus cidadãos. Então é o olhar para dentro, né? Esses governantes, eles estão sendo chamados a olhar para o seu povo, para os seus irmãos, fazer essa gestão para que todos possamos passar por esse momento de uma forma o mais tranquila possível, né? Como está no Evangelho, dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos, né? E nós que bebemos da árvore espírita, né? Nós que tivemos a bênção de nessa encarnação termos uma doutrina tão grandiosa, tão amorosa para nós, né? Nós temos uma responsabilidade enorme nesse momento, né? É o momento que nós podemos fazer a diferença, no melhor sentido da palavra, né? Como é que a gente pode fazer a diferença nesse momento? Por exemplo, mantendo a tranquilidade. Muitos de nossos irmãos, infelizmente, acreditam que a vida se resume a isto aqui que nós estamos vendo, né? Ao que nós podemos tocar, ao carro que nós podemos comprar, à casa que nós queremos comprar, ao sexo que nós queremos ter, à viagem que nós queremos fazer, né? Ou seja, tudo se resume ao ter. E nós espíritas podemos, com o nosso exemplo, trazer a esperança e a certeza de quem é, do ser, né? Nós somos cristãos, seguidores de nosso Mestre, cremos firmemente que o nosso Pai é um Pai amoroso, portanto, nós temos totais condições de passar por esse momento da maneira mais tranquila possível, mesmo que o teste para o Covid-19 der positivo. Mesmo assim, né? Paradigma espírita, nós vivemos sempre dizendo isso, né? O paradigma espírita, ele vem mudar um paradigma da ciência. A ciência enxerga, na maior parte das vezes, a maior parte dos cientistas, a doença como uma disfunção, né? Como algo, algumas vezes, inclusive, destruidor do organismo, da vida, né? E o paradigma espírita vem dizer, não, doença é caminho de cura. Sempre, sempre, né? Infantes que somos, infelizmente, nós ainda somos ótimos alunos quando a lição é sofrimento. Ou seja, tantas coisas têm acontecido no nosso planeta que, se talvez não houvesse essa intervenção divina,
pode ser que o mal fosse muito maior. Então vem este sofrimento, entre aspas, justamente para que nós tenhamos condições de, enquanto sociedade, olharmos uns para os outros, olharmos a nós mesmos e buscarmos este mundo que é nosso, que é um mundo de paz, que é um mundo de amor e que é o mundo do ser e não o mundo do ter, né? Vamos aqui fazer algumas menções de irmãos nossos que estão nos acompanhando aqui pelo facebook.com/TV Mundo Maior. Nós temos a Neide Romão dizendo: nossa, está muito bonito o Evangelho. Não tem como ser feio o Evangelho, minha querida. O Evangelho é uma bênção que o nosso mestre nos deixou, né? Obrigado, Neide. Beijo no seu coração. Divina Aparecida de Oliveira: o mundo está precisando dessa parada. Muito poder, egoísmo, vaidade. As pessoas estão achando que estão aqui apenas para ter. É o que nós acabamos de falar, né, Divina? Eu estava brincando recentemente, agora, no pronto atendimento, meia hora atrás, 40 minutos atrás. Eu adoraria que saísse uma pesquisa nesse momento sobre ateus agnósticos, né? Se o número era de 10%, eu não me lembro qual era o número, mas digamos que o número era de 10%. Há 5 meses atrás, agora para você achar 1% de ateu e agnóstico, vai ter que procurar, viu? Porque na hora que a coisa aperta, a gente lembra de Deus. Meu filho querido, que é um cara incrível, tem um coração enorme, né? Mas ele disse que é agnóstico. E outro dia ele pegou um avião e o avião arremeteu, né? E aí depois ele conversando comigo, ele falou assim: pai, eu rezei um Pai Nosso, né? Então acabou o agnosticismo no mesmo instante, né? A gente lembra de quem nós somos filho e elevamos os nossos pensamentos a este Pai amoroso, né? Josiane Cavalcante Prado está conosco. Beijo, Josiane. Patrícia Aparecida: devemos perguntar qual o nosso ideal na Terra, né? Realmente, né, Patrícia? O nosso ideal na Terra, né? Por que nós estamos aqui, né? Nós nos perguntamos isso? Será que nós estamos aqui para pagar conta? Estamos aqui para aguentar um chefe chato, um patrão insuportável, um presidente, um governador, um prefeito que a gente não concorda? Para isso nós estamos aqui? Ou nós estamos aqui para, ao vivermos em sociedade, percebermos como é que nós podemos auxiliar o crescimento dessa sociedade, né? E a gente só cresce com isso. Mas, infelizmente, nós demoramos, eu diria, um tiquito para compreender esse momento que nós estamos vivendo, né? O Júlio estava falando da tecnologia, né? Tudo que a tecnologia pode nos trazer, está nos trazendo nesse momento. O Júlio está entrando através da casa dele, eu aqui, vocês nos acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pela TV, pelo rádio. Olha que bênção que é a tecnologia. Mas o que nós estávamos fazendo com a tecnologia? A questão da liberdade está sendo colocada em xeque, né? Nós acreditávamos que tínhamos liberdade plena. De repente vem um serzinho microscópico e diz: acabou a liberdade. Vocês vão ficar agora dentro de casa, né? E vão ficar refletindo sobre a vida. Acabou esse negócio de todo... Eu quero ver vocês ficarem em casa, cada um no seu smartphone, né? 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses. Vão ter que interagir. E nós vamos descobrir coisas maravilhosas. Aliás, você já jogou xadrez com o seu filho, né? Você já jogou jogo da velha, não importa, com a sua filha, né? Tantos e tantos acontecimentos sociais que se davam no seio da família, hábitos que foram sendo perdidos e nós fomos nos distanciando. É curioso, né? Que na época da conexão nós nos desconectamos. E aí vem esse vírus com essa grande proposta de nos conectarmos, né? Conectarmos-nos com Deus, conectarmos-nos com os nossos irmãos de caminhada. O Júlio está por aí, Rogério? Então o Júlio está por aí. Essa é a conexão divina que o Pai aguarda de cada um de nós? Rogério, eu tenho um amigo que diz o seguinte, que o planeta só será de regeneração quando não existirem mais cabos, né?
Então, provavelmente, o cabo de internet deu algum problema lá na casa do Júlio e ele caiu. Mas não tem problema, nós vamos seguindo aqui. Miriam Regina Rego. É um momento de parada para despoluir nossos rios, cidades e principalmente a nossa mente. Principalmente a nossa mente, né, Miriam? Eu não tenho dúvida alguma de que é um momento em que podemos nos conectar verdadeiramente com a nossa essência, né? Fazer essa despoluição mental. Estávamos nos afastando da nossa família e de Deus. Esse momento nos está unindo, né? Realmente, é isso mesmo, querida. Nós temos também a participação da Patrícia Cristina, que já participou, né? Já falamos sobre o trabalho dela, sobre a participação dela. O Pedro Sampaio, momento de ajustes para entendimento, que o planeta caminhe a passos mais rápidos. Pedro, momento de ajustes, não tenho dúvida nenhuma. Passos mais rápidos depende de nós, né? Eu diria passos justos, né? Porque se a gente for muito rápido também, a gente acaba não acompanhando. Aliás, este é um drama que nós precisamos refletir. Nós estávamos indo rápido demais, né? Coisa mais comum é a gente ouvir, nossa, já estamos em março, já estamos em abril, nossa, já está chegando o Natal, já está chegando o Ano Novo, né? Porque nós não estávamos tendo o tempo de nos conectarmos, de nos conectar conosco mesmos, né? De nos conectar com o divino. Isso que nós falamos aqui, né? Edson Domingues, dizendo, a humanidade precisa se unir entre todos os países do mundo. O egoísmo do homem, a ganância, levou a esse colapso em todo o planeta. Aprendemos a auxiliar a todos os irmãos aqui na Terra. Solidariedade sempre com todos os povos na Terra. Somos todos filhos do mesmo Pai. Então, nada mais... esse Pai não pode esperar nada melhor do que o nosso desejo sincero de auxiliarmos o nosso irmão no seu crescimento, né? Quando estávamos no plantão... No PA, né? O nosso querido pronto atendimento, uma irmã nossa nos recomendou a leitura e o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A partir do item 19. Então, você que tem o Evangelho, quiser abrir aí, abra no capítulo 3. Capítulo 3 é Há muitas moradas na casa de meu pai. Tem telefone, é isso, Rogério? Então vamos dar uma paradinha na leitura do Evangelho e vamos ao telefone. Boa noite. Boa noite, André. Tudo bom, querida? É a Janete de Itanhaém. Hoje eu já dei uma palavrinha aí com vocês, falando sobre a progressão dos números. E eu estou ouvindo agora vocês novamente. Não estou perdendo um programa e vou continuar, porque me desculpe, André, eu estou muito comovida. Eu tenho 83 anos, vivo o Espiritismo há mais de 40. Trabalhei algum tempo no Perseverança, lá com a dona Guiomar, talvez você conheça. Claro, dona Guiomar Albanese, do Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo. Devo muito a dona Guiomar, ao Perseverança. É a única coisa de que eu sinto falta em São Paulo, é o Perseverança. Só que agora eu tenho vocês. E isso me traz uma alegria também muito grande. As palavras que você disse, a sua inteligência, tudo que você diz entra fundo no meu coração. E eu tenho certeza que você falou tudo o que eu penso também. Que bom, querida. E nós estamos, realmente nós estamos levando um grande puxão de orelha. Os homens estavam brincando de Deus. Estão fazendo coisas, a tecnologia tão avançada. Eu fiquei espantada outro dia quando minha filha me ligou e disse que sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo através da internet, e ela mora lá em São Paulo. Sim, sim. Você está entendendo, André? Sim, o meu ponto sim. de vista? Sim, o homem está brincando de Deus. Ele tinha que puxar a orelha da gente. É um puxão de orelha carinhoso, não é, minha irmã? Carinhoso, mas eu quero parabenizar vocês, eu quero parabenizar
ao Mundo Maior, André Luiz, toda a equipe da Casa do André Luiz. Obrigado, querida. Obrigado. Eu quero muito que vocês não saiam nunca do meu coração. Obrigado, querida. Nós agradecemos profundamente o seu depoimento emocionado. Nós também nos emocionamos, né? Porque quando nós nos colocamos a trabalhar por Cristo, nós sempre nos indagamos se nós estamos atrapalhando pouco, né? Porque, em verdade, nós, em todo o trabalho que fazemos para Jesus, nós, no plano físico, nós estamos em segundo, terceiro, quarto lugar. Porque é a espiritualidade superior que está, de fato, agindo, intuindo, abrindo os caminhos para que as coisas aconteçam, né? Vocês vejam, TV Mundo Maior e Rede Boa Nova de rádio, fazer TV e fazer rádio não é barato, gente, né? E nós temos conseguido fazer esse trabalho e levar esse conhecimento espírita ao coração de tantas pessoas, em tantas partes do Brasil, em tantas partes do mundo, né? E isso só acontece porque há uma autorização divina para que esse trabalho prossiga. E há a bênção de nosso Mestre Jesus para que consigamos os recursos necessários, especialmente através dos amorosos sócios do Clube Amigos da Boa Nova. Você não conhece? 0800 12 18 38, 0800 12 18 38, ou amigosdaboanova.com.br. Tem um celular também, 11 97261 0272. Se você quiser fazer um investimento de amor, faça esse investimento no trabalho da Fundação Espírita André Luiz. A Fundação Espírita André Luiz não tem dono, tá? É uma fundação, é gerida por um corpo de conselheiros. A partir desses conselheiros sai um conselho diretor, todos são voluntários e trabalham para que esta obra possa chegar até você e que tenhamos um depoimento tão gracioso como o da nossa irmã, né? O doutor Aldenis está nos acompanhando, grande beijo para o doutor Aldenis. Stella Pavanelli também está nos acompanhando, beijo, Stella. Lilian Pantoja, Patrícia Cristina, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Aliás, Minas Gerais está sempre acompanhando a programação da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio. Nossa gratidão aos nossos irmãos mineiros, nossa gratidão a você que está em qualquer lugar desse país e desse mundo. E aí a gente faz um convite para você. Tá lá, tá assistindo pelo Facebook? Compartilha, né? Tá sabendo de uma tia, de um amigo que tá assustado, que tá com medo? Pede para ele acessar a TV Mundo Maior e a Rede Boa Nova de Rádio e juntos nós vamos exorcizando esses medos e vendo que por trás disso tudo só tem amor. O Júlio voltou, Rogério? Eu vi que o Júlio voltou. Olha lá, o Júlio voltou. Caiu a conexão aí, Júlio? Caiu a conexão, André, mas já voltamos. Agora é tudo certo por aqui. E sobre esse momento de transformação da Terra e de que forma isso pode nos levar a um mundo melhor, né? Estava até rogando aqui aos nossos irmãos que estão nos acompanhando que estudem o capítulo 3, que tenham aberto ali o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o espírito Agostinho, em Paris, 1862, ele nos diz: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidas, pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Ó, vamos notar nesse pontinho aqui, todos os seres da criação, animados e inanimados, né? A ela, ou seja, as leis da natureza, a Deus estão submetidos. Então, se a gente seguir esse parágrafo aqui, o parágrafo 19, Júlio, nós podemos dizer que o coronavírus está submetido pela bondade de Deus? Olha, é muito interessante, André, a gente pensar sobre isso, acompanhando as notícias, né? A gente sabe como a grande mídia tem trazido informações, mas em alguns momentos são notícias que não são tão positivas assim. E aí a gente para refletir e fala, será que o coronavírus ele é algo criado pela bondade de Deus? Será que ele é algo positivo para nós? E aí eu retomo aquilo que eu
havia comentado um pouco mais cedo, um pouco antes, né? Que é sobre Deus ser a inteligência suprema. Então, se ele é a inteligência suprema, a única coisa que pode sair dessa inteligência são criações inteligentes, são criações que fazem sentido em algum momento. Então, acredito que sim, a gente pode entender esse momento que nós estamos vivendo, esse novo vírus que surgiu, como sendo um instrumento de Deus, que, se a gente for compreender pela progressão dos mundos, como Santo Agostinho nos traz, e o capítulo 3, que é fantástico, e é muito interessante ele já começar, né? Ele já é o terceiro capítulo do Evangelho, é que nesse processo de transição que a gente está, nessa caminhada de evolução, vão surgir momentos que são momentos de transtornos, de conflitos. São momentos em que a gente vai ter que passar, e aí eu costumo usar esse termo, né? A gente não tem no Evangelho, mas a gente pode usar agora aqui no século XXI. Vai ter perrengue e vai ter treta, porque a gente ainda está num mundo, numa evolução do planeta, em que a gente vai se deparar com esses desafios, que a gente vai se deparar com as forças da natureza, com as forças da criação de Deus, das quais a gente não tem controle. A gente começa a entender como elas funcionam, vem uma outra que nos faz pesquisar mais, nos aprofundar mais, e também a gente se unir cada vez mais para conseguir levar o mundo, a evolução que o mundo tanto precisa, que o mundo tanto pede. Então, o coronavírus, esse novo vírus que está rondando por aqui, que ele sim, ele assusta bastante gente, que ele exige que a gente olhe com responsabilidade, com seriedade para tudo o que está sendo orientado, para que a gente possa seguir as recomendações, ele vem nos dar uma oportunidade, como nós já estamos falando, da bondade de Deus. Só que a gente provavelmente só vai entender isso daqui a alguns anos. Na própria lei de destruição, lá no Livro dos Espíritos, tem perguntas que o Kardec faz sobre isso, né? O Kardec, como um grande questionador, um pesquisador, um cientista, ele vai atrás de saber, mas e aí, o que vai acontecer, né? Essas transformações, esses flagelos destruidores vão acabar com tudo, mas vai ser sempre tudo ruim, né? Trazendo um pouco para o nosso entendimento. E o que os espíritos falam é que esse sofrimento que a gente tem hoje, ele só parece ser um grande sofrimento porque a gente não tem ainda uma real noção da vida espiritual. Porque esse é um pequeno momento. Esses meses que a gente vai passar daqui para frente, ele vai ser tão pequenininho, até para essa vida mesmo, mas pensa para a nossa vida como um espírito que é infinito, né? Que vai viver ainda muitas experiências. Então, tem muita coisa para a gente passar. Tem vírus, a gente vai aprender a lidar com ele. Depois vai ter alguma outra coisa, a gente vai aprender também. A gente vai usar cada vez mais o nosso conhecimento. Eu acredito que cada vez mais, né, a gente já tem visto isso até pela própria mediunidade, a gente vai conseguir estar mais conectado com a espiritualidade, recebendo mais as suas orientações, não no sentido de resolver os problemas para a gente, é claro, mas no sentido de dar coragem, dar ânimo, dar força para a gente passar por tudo isso. Quando a gente faz as nossas preces, pedir para que se resolva tudo, talvez a gente não seja atendido. Mas a gente pode pedir por essa força, a gente pode pedir por essa coragem, por essa paciência, por essa resiliência também, de encarar esse, vou colocar aqui entre aspas, porque a palavra às vezes ela pode parecer um pouco forte, mas esse presente de Deus. Porque se ele criou e colocou aqui, ele não errou. Não tem como a gente dizer, ops, Deus errou e acabou deixando escapar o coronavírus lá no planeta Terra, agora que está lá, deixa a galera se resolver. Certamente que não. Está aqui por uma razão que nós vamos entender em algum momento, e este momento atual pede resiliência, pede paciência, pede responsabilidade, pede o nosso cuidado com a nossa saúde física, emocional, espiritual, para que a gente possa
sair fortalecido, para que a gente possa ter mais esse empurrãozinho na nossa evolução. Conosco aqui a Neuza dizendo assim: vocês são uma bênção, meu conforto nesse momento que me sinto tão triste. Não sente triste não, Cléria. Não, Neuza, isso. Neuza, ou é Cléria? Agora não sei, ou é um ou é outro, tá? Não sente triste não, querida. Nesse momento é muito importante nós elevarmos os nossos pensamentos com positividade, né? Porque Juvenal já falava, né? Mente sã, corpo são, mens sana in corpore sano, né? Ou seja, é de mistéria importância que nós tenhamos a nossa mente sã para que possamos passar por esse momento com bastante tranquilidade e da melhor maneira possível. Então fique em paz, minha irmã, que está falando de lavras, né? Aqui a Dinaura do Tucuruvi está dizendo que nós estamos sendo a companhia dela, que bom. A chefe, Celina Sobral. Ô, Celina, parabéns pelo trabalho do estudo do Evangelho, muito necessário sempre. A Celina está cumprindo prisão domiciliar, né? Por enquanto está na prisão domiciliar, não pode nem usar a tornozeleira ainda, hein, Celina? É dentro de casa, só. Beijo, querida. Esse programa veio dar paz no meu lar. Obrigado. Quem fala isso é o Jerônimo, que está falando de Niterói, Rio de Janeiro, né? E também de Conselheiro. A Patrícia, ela manda mensagem pelo Facebook, ela manda mensagem por WhatsApp, ou seja, ela tá com a gente e não larga. É isso aí, Patrícia, de Conselheiro Lafayette. E mais um monte de gente que está nos acompanhando aqui pelo Facebook nesse estudo do Evangelho. O Júlio estava falando sobre tudo passa, sabe? Tem uma história com o Chico muito interessante. Diz que uma ocasião ele estava num grande sofrimento, algum medo, enfim, alguma dor interior que ele estava passando, e o Espírito Emmanuel foi ter com ele, né? E ele pediu a Emmanuel que levasse uma questão para que Maria, a mãe de Jesus, respondesse para ele, né? Você vê, olha, ele não queria nem que Emmanuel respondesse a questão. Ele pediu, olha, faz essa pergunta, ninguém sabe que pergunta é essa, para Maria, né? Era um momento de sofrimento da vida de Francisco Cândido Xavier, né? Passou um tempo, Emmanuel retornou, e aí Chico perguntou, você fez a pergunta que eu pedi para fazer para Maria? O Emmanuel falou, sim, fiz. O que ela falou? Ela falou que isso passa. Mas como assim ela falou que isso passa? Essa tristeza, esse desânimo que você está sentindo, isso passa. Não falou mais nada? Não, falou sim. Falou o quê? Que quando tudo estiver bom, passa também, né? Então o mundo é assim. O mundo é esta subida e descida, né, de aprendizado. Quando a gente sobe, a gente aprende. Quando a gente desce, a gente aprende também. No percurso inteiro, nós estamos aprendendo. Tudo passa. E aqui, ainda voltando em Progressão dos Mundos, ainda no capítulo, na primeira parte, ele diz aqui: a própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais evoluído, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada, né? Nós estamos encerrando, é isso, Rogério? Mas já? Nossa, passou rápido demais. Tudo se renova. Nós vamos encerrando esse programa com esta frase: tudo se renova. Imagina o seguinte: a água cai das nuvens, forma os lagos, os rios, os oceanos, forma as nuvens, novamente os lagos. Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno. O sol se põe, no outro dia ele nasce. O vento sopra aqui, sopra do outro lado do mundo e volta a soprar aqui. Seria a alma humana destinada a uma única existência? Tudo se renova. Nós vamos encerrando esse plantão do Evangelho no Lar desta segunda-feira, vibrando muita paz e muito amor para você que nos acompanha, para a sua família, para a sua empresa, para os teus negócios, para os teus amigos,
os teus inimigos. Vamos vibrando muita paz e muito amor para todo o planeta Terra e agradecendo a esse mestre amoroso que é Jesus, que nos permite estarmos juntos nessa noite, neste plantão do Evangelho no Lar. Grande beijo no coração. Você segue aqui na programação, às 20 horas tem uma palestra, ó, daquelas. Fundação Espírita André Luiz, o Centro Espírita, 24 horas para você, pela TV Mundo Maior e pela Rede Boa Nova de Rádio. Grande beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.